Bom dia! Como é que você tá? Já bebeu sua água hoje? Bem importante no nosso dia. Bem, mas hoje nós vamos falar mais sobre ciências. No vídeo passado eu acredito que eu só tenho falado sobre os nutrientes, o sistema digestório e o sistema respiratório. Vamos falar sobre mais dois sistemas, o urinário e o cardiovascular, ok? Bem, então, olha, se eu falei sobre o sistema cardiovascular no último vídeo de ciências, me desculpe, porque eu mesmo não lembro de ter falado sobre o sistema cardiovascular. Se eu tiver falado, me desculpe, que se eu falei, eu me esqueci. Bem, então, chega de enrolação e simbora pro vídeo. Bem, galera, o sistema cardiovascular, ele desempenha diferentes papéis no organismo, graças à atuação conjunta de órgãos e estruturas que compõem esse sistema. São eles: coração, vasos sanguíneos e sangue. A seguir, vamos conhecer um pouco sobre cada um desses componentes. Que qualquer coisa eu faço mais vídeos que falem mais. Pode ser próximo ano, não sei. A gente vê se a gente fala mais um pouquinho desses componentes, mas a seguir. O coração, ele funciona como uma bomba, impulsionando o sangue para todo o corpo, no interior dos vasos sanguíneos. Ele é formado principalmente por tecido muscular cardíaco chamado de miocárdio. O miocárdio se contrai e relaxa de maneira coordenada, resultando nos batimentos cardíacos. Tá bom? Esses batimentos são acompanhados de sons originados do fluxo de sangue no coração. A circulação sanguínea envolve dois movimentos principais: o bombeamento do sangue proveniente das diferentes partes do corpo para os pulmões, onde recebe o gás oxigênio e libera o gás carbônico por meio da respiração, que a gente já falou no vídeo passado sobre ciências. E o bombeamento do sangue, que vem dos pulmões e, portanto, rico em gás oxigênio para todas as partes do corpo. Tá bom? Os vasos sanguíneos são estruturas semelhantes a pequenos tubos que chegam a diversas partes do corpo. O diâmetro dos vasos sanguíneos e a espessura de suas paredes são variáveis. De acordo com essas características, os vasos sanguíneos são classificados em artérias, veias e capilares. Não pergunte porque tem o nome capilares esse último, porque eu não sei. Não me pergunte nos comentários. As artérias são vasos sanguíneos com parede espessa. Elas transportam o sangue do coração aos tecidos. Acredito que sejam os tecidos. Os tecidos que a gente tinha falado antes. O tecido muscular cardíaco. Eu acredito que seja esse. Bem, às vezes são vasos sanguíneos com a parede mais fina do que as artérias. Às vezes transportam o sangue dos tecidos musculares cardíacos para o coração. Os capilares são ramificações dos vasos sanguíneos que conectam pequenas artérias a pequenas veias. Os capilares têm tamanho e diâmetro reduzidos e só podem ser vistos com o auxílio de microscópio. Sim, só pode ser
visto com o auxílio do microscópio mesmo, os capilares. A parede desses vasos é muito fina. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo com essa luz aqui. Bem, continuando, o que permite a troca de substâncias entre o sangue e as células dos tecidos. O sangue é um tecido formado basicamente por uma porção líquida. Obviamente, já se machucou alguma vez e saiu sangue. Não é possível. Aconteceu isso comigo ontem. Ó. Essa parte aqui. Vocês estão conseguindo ver? Essa parte aqui. É que a casquinha saiu ontem. As plaquetas. Vocês sabem. Eu acho. As plaquetas a gente vai falar hoje ainda, viu? É porque eu bati numa parede aqui de casa e a casquinha saiu. Ok? Chamada de plasma e outra porção celular. Não é celular, aquele de mexer. Tá bom? É celular que vem de células. Composto de células sanguíneas e fragmentos de células. Pra você que joga FC Mobile, não vai dizer fragmentos. É aquele negócio que compra jogador no evento. Porque não faz sentido. Aquilo é tipo uma peça de quebra-cabeça só pra você comprar aqueles negócios. Tá bom? É outro sentido na ciência. E fragmentos de células. O sangue é distribuído por todo o corpo pelos vasos sanguíneos. Bem, o plasma é um líquido de cor amarela, formado por água e algumas substâncias, como proteínas, nutrientes e gases. A porção celular do sangue contém diferentes tipos de células, como hemácias e leucócitos, e fragmentos de células, chamados de plaquetas. Em vez de fragmentos de células, você pode falar plaquetas apenas. Joinha de filho. Os leucócitos ou glóbulos brancos são células relacionadas às defesas do organismo, agindo contra agentes invasores e toxinas. Por exemplo, quando bactérias infectam o organismo. Os leucócitos são produzidos em maior quantidade para proteger o corpo contra esses micro-organismos. As hemácias ou glóbulos vermelhos são as células presentes em maior quantidade no sangue. Elas têm um pigmento vermelho, chamado de hemoglobina, que confere a cor vermelha ao sangue. As hemácias são células que transportam gás oxigênio e gás carbônico pelo corpo. As plaquetas são fragmentos de células, como eu já falei, pode falar assim também, que participam de um processo chamado de coagulação. Quando machucamos alguma parte do corpo, essas células ajudam a interromper o sangramento. Certo? Bem, então passando para a próxima. Bem, agora nós vamos falar sobre o sistema o cardiovascular não, desculpa. O sistema linfático e a imunidade. Após a centrifugação do sangue, é possível identificar uma fina camada esbranquiçada, chamada de camada leucoplactéria. Eu acho que é assim que fala. Assim. Nela estão os leucócitos e as plaquetas. Vou olhar o que está acontecendo com essa luz de novo, pelo amor de Deus.
Bem, continuando. Além do sistema cardiovascular, outros sistemas e órgãos atuam na imunidade do corpo humano. A pele é um órgão que atua como uma primeira barreira contra a entrada de agentes causadores de doenças no organismo. No entanto, algumas vezes essa barreira não pode não ser suficiente. E o corpo precisa atuar de outras maneiras para combater esse por meio de células de defesa, como o linfócito B. O sistema linfático agora. O linfócito B e outros tipos de leucócitos são produzidos nos órgãos linfóides, como timo. O timo, assim como a médula óssea vermelha, o baço, os linfonodos e os vasos linfáticos compõem o sistema linfático. Um dos papéis desse sistema é atuar na execução da resposta do corpo contra agentes invasores. Ok? Pelo amor de Deus. Tá! Essa luz está me atrapalhando aqui. Bem, agora que você conhece um pouco sobre o sistema cardiovascular, falei, se você não tiver entendido, assiste de novo. Vamos estudar alguns papéis para que esse sistema desempenha no organismo, ok? Bem, ele atua no transporte e na distribuição de nutrientes obtidos a partir do sistema digestório, como a gente falou no vídeo passado de ciências, as demais células do corpo. Também atua na eliminação de resíduos produzidos nas células e que podem causar danos ao organismo, entre eles o gás carbônico, eliminado do organismo por meio dos pulmões, por meio do sistema respiratório, que no caso a gente respira o gás oxigênio e elimina o gás carbônico, como nós falamos. Se você não viu outro vídeo, assiste, ok? Se você quiser saber. E a ureia, produzida no fígado e eliminada do organismo por meio dos rins. Bem, também atua no transporte de gás e oxigênio dos pulmões às demais células do corpo e de gás carbônico das células do corpo aos pulmões. Pulmões? É pulmões. Também atua na produção do organismo contra grandes perdas de sangue. Bem, e atua também na proteção do organismo por meio das células de defesa, como os necrófagos, que destroem agentes invasores. Sim. Agora nós vamos falar sobre a saúde e o sistema cardiovascular. Joinha. Esse vídeo pode demorar um pouquinho, eu esqueci de dizer no início do vídeo. Tenho quase certeza que vai demorar. De acordo com os dados de 2021 da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, o acidente vascular cerebral, o AVC, as doenças isquêmicas do coração, isquêmicas é que tem relação com a diminuição do fluxo sanguíneo para um tecido ou órgão do corpo, ok? Do coração, como o infarto do miocárdio. São as principais doenças cardiovasculares que levam as pessoas a óbito mundialmente. Eu confundindo mundialmente com manualmente. A que ponto cheguei? Em geral, o AVC e o infarto do miocárdio caracterizam-se pela lesão
das células cerebrais e cardíacas, respectivamente, em razão da redução do fluxo sanguíneo para o encéfalo e o coração. Essa redução de fluxo pode ser causada pela obstrução parcial ou total dos vasos sanguíneos que levam sangue até esses órgãos. Na maioria dos casos, tanto o AVC quanto o infarto do miocárdio, eu acho, estão associados a uma doença chamada aterosclerose. Acho que é assim que fala. Esta doença se caracteriza pela formação de placas de gordura na parede dos vasos sanguíneos, dificultando a passagem de sangue para os tecidos do corpo, o que prejudica a obtenção de nutrientes e gás de oxigênio pelas células. O sedentarismo, a obesidade, a hipertensão, o tabagismo e o consumo excessivo de alimentos ricos em gordura aumentam as chances para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, trate de não acontecer isso com você, ok? Assim, a melhor maneira de prevenir essas doenças é adotar hábitos saudáveis, como ter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas regularmente, ok? Agora nós vamos falar sobre o sistema urinário, ok? Peraí. Partindo para o sistema urinário. Então, galera, agora falando sobre o sistema urinário. Bem, a água está presente em diversos ambientes e compõe a maior parte do corpo dos seres humanos. A quantidade de água no organismo deve ser mantida em níveis adequados. Nem em falta, nem em excesso. Equilibrado. Ok? Esse controle é um dos papéis do sistema urinário no corpo humano. Bem, o corpo humano produz algumas substâncias chamadas de excretas, que precisam ser eliminadas do organismo, pois podem prejudicá-lo. Essas substâncias são produzidas, por exemplo, durante as atividades das células e transferidas ao sangue. Grande parte das excretas produzida pelo organismo é eliminada pela urina. Assim, o ato de urinar é importante para a nossa saúde, pois auxilia na eliminação de resíduos. Além disso, algumas excretas são eliminadas do organismo por meio do suor e da respiração. A produção e a eliminação da urina do corpo são realizadas pelo sistema urinário. É esse assunto que eu vou falar para vocês aprenderem, ok? Agora, bem, os resíduos produzidos nas células e transferidos ao sangue precisam ser removidos do sistema cardiovascular, o que a gente falou nesse vídeo, e eliminados do organismo. Isso é feito por meio da filtração do sangue pelo sistema urinário. Ao filtrar o sangue, o sistema urinário remove da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo, como as excretas. Assim, além disso, esse sistema elimina o excesso de água do organismo. Como resultado da filtragem do sangue, há a formação da urina, que é eliminada do corpo, carregando os resíduos. Eu vou falar agora, ok? Como ocorre esse processo, tá? Bem, nos rins o sangue é filtrado e dele são retirados o excesso de água e as substâncias que podem prejudicar o organismo.
Nesse processo forma-se a urina. Os uréteres recolhem a urina formada nos rins e a encaminham para a bexiga urinária. Na bexiga urinária, a urina é armazenada temporariamente até ser eliminada do organismo. Por meio da uretra, a urina é eliminada do organismo. B. Agora, eu vou perguntar uma coisinha para vocês. Na sua opinião, por que os bebês costumam usar fraldas? Respondam aí nos comentários. Vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tô brincando. Comenta aí e pode pausar o vídeo aí. Comenta aí o que você acha, tá bom? Desde o nascimento até você completar 2 ou 3 anos de idade, você provavelmente usou fraldas, né? Isso porque nas fases iniciais de desenvolvimento do ser humano não é capaz de controlar a eliminação das fezes pelo ânus e da urina pela uretra. De modo geral, a capacidade de controlar a micção é adquirida com o passar dos anos. No entanto, por diferentes motivos, algumas pessoas podem desenvolver, por exemplo, problemas de retenção e armazenamento de urina pela bexiga urinária, além de problemas com o esvaziamento desse órgão. A incontinência urinária, por exemplo, caracteriza-se pela eliminação involuntária da urina pela uretra. Essa eliminação pode acontecer ao fazer esforço físico, como tossir e rir, ou ao realizar atividades físicas. Há também casos em que a eliminação involuntária da urina ocorre enquanto a pessoa dorme. É difícil. O sistema urinário também pode ser afetado de outras maneiras. Os cálculos renais, também conhecidos como pedras nos rins. Sim, também pode ser chamado de cálculo renal, as pedras nos rins. São formadas pela união de sais nesses órgãos. Esses cálculos podem se deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário. Qualquer parte. A pessoa com cálculos renais pode apresentar dor, febre, vômito e sangue na urina. Sim, sangue na urina. Em alguns casos, os cálculos renais bloqueiam a passagem da urina pelos uréteres e pela uretra. Outra condição relacionada aos rins é a insuficiência renal. Nesse caso, esses órgãos deixam de filtrar o sangue ou não filtram suficientemente. Como consequência, as excretas não são devidamente eliminadas, acumulando-se no corpo. Isso prejudica o funcionamento adequado do organismo e pode provocar a morte. Em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado de hemodiálise. Nele, o sangue é filtrado em uma máquina, retornando ao corpo do paciente por meio de tubos conectados aos vasos sanguíneos. Ok? Desculpa. Bem, agora nós vamos falar sobre a infecção do trato urinário. A infecção do trato urinário, ou infecção urinária, também pode ser chamada assim de infecção do trato urinário, é um dos tipos mais comuns de infecção. Em geral, é causado por bactérias e pode afetar a uretra, a bexiga urinária, os uréteres e os rins. Ok? A pessoa com infecção urinária pode ser assintomática ou apresentar sintomas como dor ao urinar, aumento da frequência de micção, mudanças de cheiro e cor da urina, dor no abdômen e na região lombar, febre e calafrios. A região lombar é a região inferior da coluna vertebral, ok? Assim como outras infecções que afetam o sistema urinário merecem atenção. Isso porque, se não for diagnosticada
e tratada adequadamente, pode levar a sepse e até mesmo causar a morte do paciente. Se você não sabe o que é sepse, ela é uma condição caracterizada pela resposta exagerada do organismo a um agente externo, como bactérias. Essa resposta se espalha pelo organismo e pode causar alterações cardiovasculares e afetar o funcionamento de um ou mais órgãos do corpo, tá? Tudo ok? Até aí? Tá bom. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Ok? Bem, ó, e eu queria pedir para vocês para se inscrever no meu canal secundário. Fã do Cristiano Ronaldo, tá? Eu sou fã dele. Tá? Eu vou deixar o link aí na descrição, porque se você pesquisar, você não vai achar. Simples assim, é muita consciência. Tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. E falou!